Mas essa torção do coração, o Covid fez o quê nessa? O que ele atrapalhou? Ele machuca o músculo lá dentro. E quando ele machuca o músculo, é como se o músculo cicatrizasse e endurecesse. Então, quando a gente pega o pessoal pós-Covid, o que a gente faz a avaliação? Uma das avaliações é fazer o strain miocárdico, é fazer esse exame speckle tracking. Essa Covid é uma desgraça. Cara, você acha que é só uma gripinha, mas não é, né, meu? A gente acompanha 50 efeitos colaterais por conta dela. 50? Pra você ter uma ideia, 86% das pessoas, isso é artigo publicado, 86% das pessoas que tiveram Covid tiveram variação de quesitos de função psicológica. A gente está falando de ansiedade, depressão, transtorno ansioso misto, o que você imagina. Caralho, Bola, é velho. sério esse negócio, o pós. Por isso que você vê que o pessoal, sabe, a sociedade no geral, e principalmente agora que está numa fase de atenuação do vírus, que está todo mundo pegando, porque você aumenta a infectabilidade, mas você diminui a gravidade. Sim, né? sim. Aí está todo mundo pegando. Só que esse pós, ele é uma coisa meio que não mudou tanto assim. Então a gente tem que rastrear esses 50 problemas. Tá em estudo ainda, né? Então a gente pega... Está em estudo, né? O Covid ainda está em desenvolvimento. Ah, sim. Ainda anda, muito novo. É muito recente. É muito recente. Muito novo, né? Então a gente tem acompanhado, por exemplo, massa óssea, paciente nosso que tinha alteração de massa óssea, ele teve regressão de massa óssea no período. Cara, foi uma coisa bem difícil. E pra gente que lida com exercício, por que ficou mais difícil? Porque de uma hora para outra, vamos fechar a academia. Sim. Eu sou o seguinte, tá? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Vamos fechar a academia? Tá bom, vamos. Para não aglomerar. Agora, vamos deixar trem aberto, metrô aberto, vamos fazer show. Restaurante no sentado pode? Engordar pode? Não, aí você entra no restaurante de máscara, você senta na mesa e tira a máscara. Aí não tem problema, só vai a Covid em pé. E a academia fechada? Sabe, eu acho isso uma palhaçada. A maior palhaçada é a academia de condomínio. O pessoal não se atentou que, assim, condomínio não é academia. E eu levantei essa questão do condomínio na época para o síndico, né? E ele ficou meio engasgado comigo. Eu falei assim, porque é uma academia. Eu falei assim, qual que é o CNPJ dela mesmo? É que o discorda. Eu falei assim, você pode concordar ou discordar. Eu estou te fazendo uma pergunta objetiva. Qual que é o CNPJ da academia, fulano? Ah, mas aqui o governador falou que isso aqui é área comum do prédio, não pode. Então, só que a área comum, como é que você proíbe as pessoas que moram num prédio de andar? O elevador é área comum. Andar pode, não pode é usufruir dos espaços para entretenimento. Então, mas quem falou que academia é entretenimento? Treinamento não é entretenimento, é saúde. Então não pode passar na portaria também, seria isso? Você não pode passar na portaria. E outra, então você não pode ter a academia do prédio aberta. Vamos pensar por aí. Então tá bom. Você pode ter funcionário vindo, porque a academia é a circulação interna das pessoas que moram no prédio. Mas você pode vir a sua empregada, seu empregado, pode vir a seu motorista. Isso aí não tem problema. É mais risco de vida, né? Por isso que ficou. Ele sai e volta, né? Não, é porque é risco de vida. Não, é risco de vida. Imagina se todos os funcionários não fossem trabalhar, a galera ia morrer de fome. É uma questão de sobrevivência. Lógico, mínima. Não, mas o que eu digo para você, o que eu entendi o que ele está dizendo. Eu entendi o que você é está o falando. bom senso. Então você fecha a circulação interna e você deixa aberta a circulação externa. Então é uma falta, na realidade, de inteligência e boa vontade. Foi Se bem política, que eu acho né? Foi política. Se bem que eu acho que não é boa vontade. Eu acho que tudo é inteligência. Porque uma pessoa inteligente não prejudica uma outra por objetivo. Né? Você sabe que a vida ela dá volta, meu amigo. Tem uma hora que você está por cima e você está por baixo. Então você vai prejudicar uma pessoa aqui, tua vida vai rodar. E roda, viu, meu amigo? Roda. Pode ter certeza. Assim, a falta de boa vontade, se a gente quiser ser muito, como é que fala? Eufemístico. Né? Vamos usar um eufemismo. Né? A falta de boa vontade vamos sentar e analisar o que a gente precisa. Por quê? Para as pessoas que treinam, ficar sem treinar é uma situação patológica. Pra você ter uma ideia, o cara que treina, depois de 14 dias sem treinar, ele dobra a quantidade de gordura visceral, que é a gordura que você fica entre os órgãos. E essa gordura, ela gera inflamação. Mas você diz o cara que treina profissionalmente? Não. O cara que treina. Pra você ter uma ideia, se você só caminha... A esteatose, né? Esteatose, sei lá. Não faz só caminha, aí é que de ele fígado. Vai fazer uma piadinha. Não vou fazer mais não, prometo. Foi sem querer. Já ele lança. Eu não vou fazer mais. Você anda só caminhar. Não vou falar isso não. Desculpa, doutor. Foi sem querer. Já é. Vou mandar não. Vai, Didi. Não vai mandar? Não vou mandar não. Fica tranquilo. Entendi. Não precisa ser um atleta profissional. É TikTok. O cara que faz uma caminhada
Quando ele para por 2 semanas já é o suficiente para ele dobrar a gordura visceral. Qual que é o problema disso? Porque você fala de gordura, a pessoa pensa que é uma coisa estética, e não é. Gordura visceral, ela gera inflamação quando ela é acumulada. Quando você gera essa inflamação sistêmica, é como se o organismo ele percebesse uma agressão. Quando ele percebe uma agressão, ele se molda para essa agressão. E o que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, gera resistência à insulina. E se você perdura isso por muito tempo, você fica numa situação que você pega um cara que era extremamente saudável e você coloca ela numa condição de falta de saúde. Perfeito. Sabe? Por isso que eu te falo que faltou boa vontade, faltou clareza de pensamento. Mas assim, não é de surpreender, né? Porque quem tomou decisão não foi médico, né? E o pessoal exigiu dos médicos, né? E aí eu coloco capitaneado pela mídia. Né? A mídia ela exigiu dos médicos que os médicos tivessem não é um consenso, é um discurso único. Cara, dentro da caixa, né? Então, ou seja, prova que a mídia não sabe nada de medicina, né? Porque quando você junta 10 médicos, é para juntar... Mídia jornalismo, pode falar o jornalismo brasileiro, não tem problema. Esse o jornalismo. O jornalismo militante. É isso aí, não o jornalismo. Porque um vai embalando no outro e tem medo de discordar, porque se discordar vai dizer que é do outro lugar, aí fica essa palhaçada. E aí o que acontece? Eles exigiram que os médicos tivessem uma única opinião. E, Carioca, quando você junta 10 médicos, você tem 10 opiniões diferentes. Claro. Com certeza. E é por isso que avança a medicina, isso né? Exatamente. Quase todo campo você vai ter opinião diferente. E eles querem que a gente tenha isso docilmente. Cara, reunião médica é quebra-pau, cara. Eu imagino. É assim, ninguém levanta a voz, doutor, mas assim, se você levar pro lado pessoal, se tivesse uma figurinha icônica, você ia ver os caras se pegando tipo Street Fighter. É Hadouken com voadora, cara. Não tem muito Deve ser foda. pra onde sair. Deve ser foda. E quando eles viram que isso não acontecia, o que eles vão fazer? Pô, os médicos estão mostrando, têm dúvida, né, em relação a, inclusive, como você comunica com a população, porque tá na regra de ética médica, se você olhar na norma do Conselho de Medicina, que você não pode aumentar ou assustar seu paciente, aumentar a gravidade de uma doença. Agora, como é que você vai falar a realidade de uma doença que você ainda não conhece que está acontecendo? Então, para mim, a mídia foi assassina, cara, sabe? Político foi assassino, político falando, né? Eu lembro do Ricardo Zimmermann, que é infecto, excelente médico do Sul, ele enfrentou esses caras de peito. Ele virou e falou assim, eu quero saber onde que é o ambulatório do fulano de tal, que eu vou mandar os meus pacientes para ele cuidar. Larga a mão de ser besta. E os psiquiatras? Verdade isso. E os psiquiatras, filho? O que tem os psiquiatras? Porra. Então, tá igual a produção de carro, não tem peça para repor. Mas também... A demanda não tem horário. O povo enlouqueceu. Além de você ficar trancado em casa, além de você ficar... É que na época, até um tempo atrás, foi a época que teve mais terminar casamento, porque o cara não convivia com a mulher 24 horas. Na Europa, uma taxa de 70% de aumento de divórcio. Exatamente. E aí, o que eu acho que falta? Porque assim, tudo que eu falei aqui, a gente vai ter os comentários, vai ter o pessoal falando, mas uma coisa eu desafio alguém a negar. Será que não era o momento de pôr mais a mão na cabeça e o ouvido no coração e falar mais do sentimento do que da vontade e da raiva? As pessoas falaram com o fígado, elas não falaram com a cabeça. Então era aquele vômito de raiva. Falou com bandeira, eu já... Por razão, exatamente. Falou com bandeira, pai. Aí acabou. E eu sou eu parto do princípio que assim, né, atrapalhar é sempre ruim. Se você está causando pânico, você não está ajudando, tá? E você não precisa ajudar todo mundo, você só precisa ajudar quem está do teu lado, cara. Não é todo mundo que pensa assim, né? Isso que é foda, cara. Isso Porra, que é bola. foda. E isso você não precisa ser médico, Não, também cara. acho. Também acho. Você Mas vê... é que eu falo, a gente teve tanta informação, ou certo ou errado, eu não sei. Cada hora vinha um bagulho, irmão. Que é isso, que é aquilo, que Covid é aquilo outro, e não sei o quê. E vacina e não vacina. Você tomar vacina, você vira um lagarto, senão você vira Verdade, um jacaré. Porra, irmão, vira um jacaré. Foi tanta coisa que você falou, cara, eu não sei o que pensar mais. Mas ninguém dessa porra, sabia, velho. né? Até hoje não está sabendo. Isso, Ninguém sabia. É. Não, e hoje a gente está ainda no processo de entendimento, o que também é essa atenuação do vírus e o que vai virar pra gente. O que eu acho que é o sensato? O sensato é cuidado. As vacinas, elas evoluíram. Vacine-se. Né? Naquilo que sabe-se que existe segurança, vacine-se. Parte do que é a diminuição dos sintomas do vírus é porque a vacina ela está sendo
em massa, então as pessoas estão cada vez mais vacinadas. Não tem discussão não vacinar, na verdade. O que tem, por exemplo, que a gente sabe é, se você não vacinar, você vai ver esse negócio voltar. Por exemplo, poliomielite. Por que não tem poliomielite mais? Vacina 100%. Zé Gotinha, mas uma vacina também de quantos anos e quantas comprovações científicas, Foram né? 13 anos para desenvolvimento e eu 13 concordo anos. com você. 13 anos. Agora, meu amigo, vamos pensar o seguinte, a gente está em 2022, né? A Certo. vacina do Zé Gotinha foi feita aqui em que década? Sabin, sei lá, sei que foi o Sabin, Pois não é. sei quem foi. Foi o Sabin, eu não sei quem foi. Foi Salk. Foi Sabin, foi Sabin, Albert Sabin. Na verdade, acho que foi Salk. Não é isso, André? Não vou saber, não sei. Eu Então. lembro da Albert Sabin. E aí, sabe, 60, 70 anos depois, a gente tem que ter um método, né, mais moderno para fazer Não, isso. nós temos. Agora, veja, eu entendo essas coisas, né? E aí, respondendo o teu comentário até, que é uma coisa que eu acho interessante evoluir. Eu vejo dois comportamentos no mundo. Eu vejo as pessoas que usaram isso para separar as pessoas e vejo as pessoas que usaram para unir. É raro quando a humanidade ela se une em torno de um inimigo comum. Você conhece um inimigo comum mais perigoso do que a doença? Teve gente que teve a inteligência ou a falta de inteligência de segregar as pessoas. Isso já é uma coisa. E aí eu vejo que existem duas ideologias extremistas que não se comportam. Então, falando, a gente estava falando da mídia, né? O pessoal costuma falar esquerda. Cara, não é a esquerda. Isso é bandido. A esquerda, ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, assim como a direita é fundamental para o desenvolvimento do país, porque elas se equilibram. E eu vou te contar como eu vejo, você me fala se você concorda ou não. Basicamente o que a gente tem é o quê? Duas formas de conviver. Uma forma de cooperar e uma forma de competir. Tudo bem? Beleza. Ok, tá claro. Beleza. O que é a característica, por exemplo, quando você vai ver da esquerda? É um processo de cooperação. O que é você ajudar seu semelhante a ter uma visão mais humana, de você falar, opa, peraí. Na teoria, no princípio. Perfeito, na teoria. É isso que a gente está discutindo, tá bom? Até porque quando você coloca isso na mão do ser humano, a prática é diferente. E ele usa para se valer daquilo, e não para fazer o certo. Sim. Então vamos voltar para a teoria. A gente está lidando com cooperação. Esquerda, cooperação, tá? Então você ter uma visão humanista sobre as coisas, valorizar a vida humana, observar que existem coisas mais importantes ou que o dinheiro não compra, como, por exemplo, sofrimento, que é a antítese da ação dessas pessoas. Como uma esquerda que é pautada pela humanização, ela desumaniza as pessoas falando que existe, tem que sofrer mesmo. Pô, isso não cabe na minha cabeça, mas a gente tem a cooperação. Do outro lado, a gente tem a direita. A direita é um mérito conquistado pela capacidade, é a competição. E se a gente não competir, o que acontece? A gente não tem estímulo para ir para frente. Não evolui. Exatamente. Sem concorrência não tem evolução. Exatamente. Existe a zona de conforto e o cara não avança. Até porque é a competição de forma sadia que vai fazer você querer sair do seu lugar e ou superar o outro, que não tem nada de errado com isso, ou superar a si mesmo. Que é Se for sem filha da válido. putice, sem sacanagem, não tem nada de mal. Mas o que acontece então? Quando você coloca isso no reino animal e no mundo comum, principalmente no mundo onde você não tem educação, porque as pessoas elas diminuíram. Você sabe que a geração atual ela é a única que é menos inteligente do que a anterior. Sim. Né? Tem gente que estuda isso. Né? Mas por quê? Porque é aqui. Pá, 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 Não lê, não lê. Né? É 15 segundos de conhecimento e já tá bom. Tá? Mas isso é outro papo. Vamos resolver aqui. Resolvendo aqui. Tá? Então a gente tem a via da cooperação, a via da competição. Se a gente deixa a cooperação desviar, o que acontece? Numa situação onde a cooperação é total, o cara que trabalha mais, ele vai olhar para o lado e vai falar, pô, mas eu estou cooperando com o cara que não trabalha. Porra, você tem que se mexer também. Vamos se coçar, né, irmão? O cara que não trabalha vai falar assim, não, mas por quê? Tá tudo bem, Tá indo tudo certinho? a coisa acomoda. Vamos olhar para a via do mérito. Mérito é legal. Ele só não é legal quando você perde a humanidade. Por quê? Porque o mérito sem o que é a percepção do outro vira crueldade. Então... Ele é mais racional, podemos dizer assim. Ele é mais racional, Mais só pragmático, mais
Mas o homem, ele não é pragmático. Então você não pode lidar, pelo menos na minha visão, do que eu conheço das pessoas, como eu trabalho, da minha profissão, que é trabalhar com pessoas. As pessoas, elas são emocionais. Também. Todas Uns são mais, emocionais. outros muito menos. Aí que tá. E outros desencapados. A né, visão- Bola? Desencapada. Na visão que eu tenho, todos são emocionais. O que eles são mais ou menos é racionais. Tá. Então, a emoção é inerente a todos, mas a razão a alguns. E o bom senso menos ainda. Uhum. Quando a gente tem isso, o que você tem então das pessoas? Se você lidar como se fosse só mérito, o que você tem é simplesmente a julgamento de que as pessoas são 100% racionais. E não dá para você fazer isso. Logo, para você ter o que é uma sociedade saudável, você tem que ter competição e você tem que ter cooperação. Vamos te dar um exemplo. Para você ter um jogo de esgrima, você tem competição ou você tem cooperação? Esgrima, competição. Você tem um jogo de futebol, o que você tem? Já é uma cooperação Cooperação. entre 11 contra os outros 11. Exatamente. E o que é uma sociedade? Futebol. Exatamente. Por isso que a gente gosta tanto de Copa do Mundo, é Brasil.